Closer. Salve, amigo colecionador, bem-vindos mais uma vez ao canal Autobotio. Antes de mais nada, só me desculpar aí pela minha voz, eu tô com voz de pato. Acabei de sair de uma gripezinha meio chata e a gente fica, bastante congestionado, então não estranhem muito como tá a minha voz. Você que gosta de assistir aqui o canal Autobotio e diversos outros canais sobre bonequinho, Action figures. Você também tem na sua coleção ícones do cinema, figuras que todo mundo gostou de ver, Somente ali na década de 80, início da de 90, existem vários ícones e é muito comum a gente acabar tendo alguns deles na coleção. Quando eu dou uma observada aqui, eu vi que eu tenho mais figuras de filme do que eu imaginava, Comparado ao que eu tenho aqui, é uma parte bem pequena, mas ainda assim é mais do que eu imaginava ter. E eu acho legal. Por exemplo, tem aqui 8 Predadores, bacana ter essa coleção. Tem o próprio Jason, algumas figuras das Tartarugas Ninja, De Volta para o Futuro, o McFly, Alien também. Quer dizer, tem bastante coisa legal aqui, baseada mesmo em filme, que originalmente elas saíram em filmes. E na sequência a gente começa a ver eles sendo utilizados em outras mídias. E agora também em bonequinho pra gente. E não tem muito tempo, eu sei que isso não é nenhuma novidade, mas pra mim acaba sendo, eu me deparei com essa figura aqui da NECA, baseada no filme O Silêncio dos Inocentes. É um filme que eu assisti na época do lançamento, por volta de 1991. É um filme bastante impactante. Mesmo para você que é muito jovem hoje e pode achar esses filmes muito datados, eu recomendo. Esse filme ele é muito bom para a época em que ele foi feito. Como se trata um filme de suspense policial, se ele fosse feito com a tecnologia de hoje, muita coisa não daria certo, Porque você tem a questão das redes sociais, da internet e do próprio telefone celular, reduziria o filme a 45 minutos, Como se trata de uma investigação policial, onde a personagem principal da Jodie Foster precisa encontrar um serial killer, então imagina, com a tecnologia de hoje, ela teria metade do trabalho talvez para resolver a questão. Mas o filme é muito legal e se você não viu, eu recomendo. Eu aposto que a maioria vai gostar bastante, cara. Apesar dele não ser o personagem principal, inclusive ele nem tem tanto tempo de tela assim, mas toda vez que esse cara aparece no filme, cara, é extremamente impactante. Esse aqui é o Dr. Hannibal Lecter, Qualquer coisa que eu falar aqui não vai funcionar como spoiler, é a sinopse normal do filme. Ele é um médico psiquiatra que acabou sendo condenado por ser um serial killer, mas com um adicional aí na pena dele, Ele é canibal, cara. Mas é ele que vai fazer parte da trama. E a polícia, o FBI, vai utilizar essa agente chamada Clarice, interpretada pela Jodie Foster, e através do apoio dele para poder encontrar quem é esse serial killer do filme, que é conhecido como Buffalo Bill. Senator Martin, Dr. Hannibal Lecter. E aqui a figura da NECA é justamente o Hannibal Lecter num momento de bastante tensão também do filme. É uma cena específica que ele participa e a NECA fez essa action figure. Mas não é action figure. É? Eu acabei fazendo essa piadinha com essa figura porque ela é vendida como uma action figure, mas na verdade não é, Ele é praticamente uma estátua. Ele não tem quase nenhuma articulação. Por que quase nenhuma? Porque ele tem a cabeça. Então a cabeça dele, ela vai mexer. Mas é só isso. Como ele está numa cena do filme completamente amarrado, porque para ele poder estar próximo de pessoas fora da cela, só nessas condições, porque senão existe um risco muito grande de você ser atacado. Afinal de contas, como eu acabei de falar, o cara é um canibal. E claro que para um item desse, para uma peça de coleção tão importante, não poderia faltar esse item aqui, que é o carrinho, que é utilizado para poder transportar ele completamente amarrado. Ele está muito bem feito, a NECA já vem fazendo isso há muito tempo, As figuras dos monstros da Universal, tanto deles venderem até sets separados do Frankenstein, do lobisomem, da múmia, e aqui não foi diferente, eles já fizeram o carrinho, ele tem essa parte aqui que se move para poder virar uma maca. Tem um momento do filme que é carregado como se fosse uma maca e aqui é depois para ele poder ser carregado como se fosse uma caixa, mas é a única forma de poder mexer esse personagem no filme.
Até mesmo o backdrop que acompanha ele contribui muito para poder colocar ele dentro desse contexto no cenário. Mas, como eu tô falando, recomendo. Vejam o filme que vai fazer muito mais sentido para vocês tudo que eu tô falando aqui no vídeo. É um filmaço, gente. E tá muito legal aqui para fazer as fotografias, né? E você vai lembrando do quão sinistro é a história e esse personagem do Hannibal Lecter. E ele vem com mais 3 cabeças adicionais e elas são muito bem feitas. Elas são perfeitas, lembram muito mesmo o ator Anthony Hopkins, mas elas me parecem muito mais funcionar para uma outra versão dessa figura, onde ele está dentro da cela conversando com a Clarice, utilizando aquele uniforme dele de preso, né, o uniforme cinza, o macacão cinza, e essas cabeças parecem funcionar mais. Você, para poder fechar uma coleção, essas armadilhazinhas são feitas, né? Eles botam um item que é muito importante para a figura A, mas esse item acessório ele está na figura B ou C. E assim é que se monta uma coleção completa de figuras de ação. Olha, o que eu mais gostei aqui nessa figura foi justamente essa cabeça principal. Você repara que a máscara dele aqui, ela foi feita fora do molde da cabeça. Talvez aqui a parte da correia, da fivela, seja parte da cabeça, mas a máscara, ela parece muito ter sido feita separada. Você acredita que realmente o rosto dele está por baixo dela e não foi simplesmente impresso nela. E isso traz uma proximidade, né, com o real e dá realmente muito nervoso tu saber que sem essa máscara aqui, esse cara ele representa um perigo real e imediato. Essas correias aqui que já estão pré-fixadas na figura, você pode mover aqui a fivela e de fato amarrar ele no carrinho, então ele vai ficar realmente preso. Aí você vai criando ali o contexto do personagem no filme. Claro que eu estou satisfeito com a aquisição, é uma figura muito legal para você ter no teu set ali voltado para filmes, mas eu ficaria assim 100% satisfeito com essa figura, né, num cenário mais perfeito, se ao invés dessas 3 cabeças aqui, que são mais para uma outra versão dele, se tivesse vindo com referente àquela cena onde ele está conversando com o diretor do presídio, que tenta persuadi-lo a dar uma informação importante, só que ele está preso nesse carrinho, mas a cabeça dele está anexada a um ferro, né, que também é feito para impedir que ele ataque ou morda uma pessoa, e aquilo gera um desconforto, né, porque ela é tão firme no rosto dele, ela espreme tanto a cabeça dele que chega a amassar ali o nariz. Então eu acho que essa cabeça com esse acessório, com esse ferro, para mim pelo menos seria muito mais legal do que as 3 cabeças que vieram. Mas tá no jogo, é assim que funciona o mercado de venda de bonequinhos. E ela foi mais uma jogada Autobot carteira blindada. Essa figura tem o preço regular de $34, mas eu paguei 20 numa liquidação do Walmart, então eu fiquei bastante empolgado. Como eu disse, eu tinha visto a figura antes, mas por $34 eu não estava muito disposto a alimentar mais essa nostalgia. Falei, não preciso, vamos segurar mais essa. Mas por $20 eu perdi essa batalha e o dinheiro acabou indo. E bom, meus amigos, é isso. Mais um vídeo aqui falando sobre coleção de bonecos. Agora uma figura voltada mais para esse mundo do cinema, bem fora dos escopos de super-heróis e aventura. Aqui eu tô falando de um personagem importantíssimo do cinema mundial ali, um filme de 1991. Falo aqui do Dr. Hannibal Lecter, do filme O Silêncio dos Inocentes. Filme que fez um tremendo sucesso, é lembrado até hoje por todo mundo que assistiu, e eu espero que com esse videozinho aqui eu possa estar contribuindo para que mais jovens aí, pessoas que ainda não assistiram a essa incrível produção, possam apreciar esse tremendo filme. E a figura ficou realmente muito legal, cara. Eu gostei muito do detalhamento da cabeça dele, a cabeça principal que vem com a máscara. Eu achei ela muito bem feita, ela é bem destacada aqui da cabeça do boneco. É uma figura que eu acho que está sendo relançada, ela já existia na coleção da NECA, mas a oportunidade de poder tê-la agora eu achei sensacional, principalmente pagando mais barato. Eu sou Marcelo Ormond, sempre compartilhando com vocês as bonequices que eu faço aqui no sul da Flórida e nos Estados Unidos. Muito obrigado a você que ficou aqui até agora, forte abraço, até o próximo vídeo e tchau!